Olá pessoal, o meu nome é Alisson Nunes e é com enorme prazer que eu recebo todos vocês no 30º curso de verão do programa de pós-graduação em Fisiologia e Farmacologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E o tema da nossa aula de hoje será os aspectos básicos sobre a fisiopatologia do câncer. E como que surge o câncer? Nós temos aqui uma célula normal que possui uma membrana celular delimitando toda a região de citoplasma, o núcleo celular, aonde possui o DNA, que contém todo o material genético de uma célula. O câncer ele surge a partir de uma mutação genética, ou seja, na alteração do DNA de uma célula normal que passa a receber instruções erradas para exercer as suas atividades. As alterações, elas ocorrem em genes especiais, denominados proto-oncogenes. Os proto-oncogenes, a princípio, estão inativos em uma célula normal. Entretanto, quando esses proto-oncogenes são ativados, eles se transformam em oncogenes, que são responsáveis por transformar as células normais em uma célula cancerosa. E esse processo, ele necessita de agentes cancerígenos, que vão fazer com que haja todas as alterações para que uma célula normal se torne uma célula cancerosa. E esse processo todo, ele é denominado carcinogênese, que é o processo onde ocorre a transformação de uma célula normal em uma célula cancerosa. A carcinogênese é dividida em 3 etapas, sendo estas a primeira a de iniciação, a segunda a de promoção e a terceira a de progressão tumoral. O organismo humano encontra-se exposto a múltiplos fatores carcinogênicos, como efeitos aditivos ou multiplicativos. Sabe-se que a predisposição individual tem um papel decisivo na resposta final. Porém, não é possível definir em que grau ela influencia a relação entre a dose e o tempo de exposição ao carcinógeno e a resposta individual de cada organismo ao tempo de exposição. Eu irei demonstrar para vocês as etapas do processo de carcinogênese. Primeiro, são necessários os agentes carcinogênicos, que podem ser de origem química, por exemplo, aquelas substâncias que são encontradas no cigarro, de origem física, por exemplo, a exposição a raios ultravioleta, e os agentes biológicos. Podemos citar aqui o vírus HPV, que em algumas mulheres podem induzir a formação do câncer de colo de útero. Todos esses agentes carcinogênicos, eles podem iniciar a fase de iniciação da carcinogênese. Entretanto, a dose biológica efetiva ela pode interferir. Portanto, se interrompida a ação dos agentes carcinogênicos, esse processo de carcinogênese pode ser interrompido. Após a iniciação, ocorrem diversas alterações no DNA, sendo elas as de reparação, a de ativação de proto-oncogenes e a de mutação. Todas essas alterações fazem com que haja a estabilidade genômica, fazendo com que haja alterações celulares por dano oxidativo, reordenamento dos cromossomos e as alterações enzimáticas. Essas alterações genéticas ocasionam a expansão clonal, que é quando a célula que foi iniciada começa a se proliferar de forma exacerbada. Nesse momento, inicia-se a segunda fase da carcinogênese, que é a fase de promoção. Após isso, já se tem-se uma neoplasia instalada, e a próxima fase é a fase de progressão, é a qual as células tumorais elas começam a invadir outros tecidos saudáveis. Em 2002, Hanahan e colaboradores destacaram as principais características das células tumorais.
Nas múltiplas etapas que constituem o processo de carcinogênese, cada modificação genética adquirida confere às células tumorais um tipo de vantagem, constituindo assim os hallmarkers, que são as características do câncer. Essas capacidades, adquiridas pelas células tumorais durante o desenvolvimento tumoral, favorecem a sua manutenção e são comuns a todos os tipos de cânceres. Dentre elas, podemos destacar a sustentação do sinal de proliferação, a evasão dos supressores de crescimento, a ativação de mecanismo de invasão e de metástases, a imortalidade replicativa, a indução da angiogênese e a resistência à morte celular. Entretanto, em 2012, Hanahan novamente e seus colaboradores destacaram duas novas características para as células tumorais, sendo essas o escape da destruição imune e a desregulação da energia celular. De acordo com Chabel, as células cancerosas e as normais se dividem mais rapidamente quando os volumes teciduais ou tumorais são menores, e mais lentamente se esses volumes são maiores. Isto leva a um crescimento exponencial com curtos tempos de duplicação em tumores menores. A fração proliferativa do tumor decresce à proporção que o mesmo cresce, aumentando seu tempo de duplicação. Assim, um tumor apresenta tempos diferentes de duplicação em momentos diferentes de sua história natural. Nesta linha do tempo, eu irei demonstrar para vocês como que se dá esse crescimento. A partir do momento que tem-se a primeira célula que passou pelo processo de carcinogênese, após a 10ª divisão desta célula, o tumor terá uma massa equivalente de 1 micrograma. Após 20 divisões, o tumor terá uma massa equivalente a 1 miligrama. Entretanto, ele é ainda indetectável. Após as 30 divisões, o tumor já tem uma massa equivalente a 1 grama e o seu crescimento já é detectável, e nesse momento é o tempo das primeiras metástases. Após 40 divisões, o tumor tem uma massa que equivale a 1 kg e geralmente ele é letal. Diante do exposto, após o tumor ter se instalado, como que é o microambiente tumoral? Até a década de 1980, as pesquisas eram denominadas por uma visão centrada no tumor, postulando que as mutações em oncogênese e genes supressores de tumor eram suficientes para determinar a carcinogênese e a progressão do câncer. Com avançadas pesquisas, foi constatado que o tumor não era apenas uma massa de células cancerosas. O microambiente tumoral ele é complexo e praticamente metade das células tumorais não são cancerosas. Nesse microambiente aqui do tumor, coabitam células cancerosas com seus subtipos agrupados em áreas necróticas, como podemos observar aqui nessa área acinzentadas, ou hipóxicas, com outras células não cancerosas, residentes ou infiltradas, e além de fatores solúveis e componentes da matriz extracelular. Nesse microambiente também contém vasos sanguíneos, repleto de outras células, como por exemplo os linfócitos T e os pericitos em volta desses vasos. Neste microambiente também podemos observar a presença de várias outras células, por exemplo, as células de Schwann associada à inervação periférica, à inervação simpática e parasimpática, inervação sensorial, células endoteliais, macrófagos aqui associados aos tumores, fibroblastos associados ao tumor, linfócito B e também aqui células dendríticas e tecido adiposo. Uma das etapas mais importantes do estudo das neoplasias é estabelecer as diferenças morfológicas que as células tumorais apresentam. Desse modo, as células malignas mostram caracteres morfológicos que se afastam em grau variado daquelas células de origem. Como nós podemos observar aqui,
nessa histologia de um leiomiosarcoma uterino, que é um tumor maligno, nós observamos alguns pleomorfismos celulares, além também de figuras de mitose atípica. Diante disso, o tumor ele também pode ser estadiado. E como será que é feito esse estadiamento? E qual a necessidade de se classificar e estadiar os casos de câncer? Essa necessidade baseia-se na constatação de que as taxas de sobrevida são diferentes quando a doença está restrita ao órgão de origem ou quando ela se estende a outros órgãos. Estadiar um caso de câncer significa avaliar o seu grau de disseminação. Para tal, há regras internacionalmente estabelecidas, as quais estão em constante aperfeiçoamento. O sistema de estadiamento mais utilizado e preconizado pela União Internacional para o Controle do Câncer, a UICC, é denominado Sistema TNM. Esse sistema baseia-se na extensão anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário, as características também dos linfonodos, das cadeias drenantes daquele tumor, e também se há presença ou ausência de focos metastáticos. Quando as características TNM são agrupadas em combinações pré-estabelecidas, elas ficam distribuídas em estádios que geralmente variam de 1 a 5. Sendo esses estádios, o primeiro, o de tumor restrito a uma parte do corpo, sem comprometimento linfático. O estágio 2, localmente avançado com comprometimento do sistema linfático ou espalhado por mais de um tecido. Estágio 3, localmente avançado, espalhado por mais de um tecido e causando comprometimento linfático. E, por fim, o estágio 4, metástase à distância, ou seja, espalhando para outros órgãos ou todo o corpo. Diante do exposto, o que nós podemos concluir é que a biologia, a etiologia, a fisiopatologia e até a conceituação e nomenclatura do câncer não estão totalmente estabelecidas, principalmente devido a obstáculos ao estudo in vivo de uma variedade de fatores envolvidos em sua gênese. Desse modo, quais seriam os tipos de modelos para estudar o câncer? E esse será o tema da nossa próxima aula. Eu agradeço a todos e até lá!